Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um livro que é leitura obrigatória para quem quer compreender a história antiga de Israel e Judá e os textos bíblicos. Sim, eu estou falando desta obra aqui, a Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica do Antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados, por Israel Finkelstein e Neil Silberman. Essa nova edição, relativamente nova, né, da editora Vozes, uma tradução muito melhor do que a primeira edição deste livro, cujo nome era E a Bíblia Não Tinha Razão. E para quem entendeu a referência, assim, essa obra já próxima dos anos 80, então não é um trabalho recente de Finkelstein, e por isso merecia uma nova edição com uma tradução mais elaborada, mais cuidadosa, e eu trabalhei, inclusive analisei a partir do texto original em inglês, e as duas traduções, a primeira edição e a Bíblia Não Tinha Razão, e esta edição, a Bíblia Desenterrada, e percebi inúmeras questões que precisam ser levadas em consideração, por isso recomendo essa nova edição. Lembrando que quem adquire meu curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, recebe esse texto em PDF na íntegra. Sim, esse texto inteiro você tem ao adquirir meu curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo. Este texto aqui vai falar muita coisa importante e, como eu disse no começo do vídeo, fundamental para quem quer começar a conversar sobre textos bíblicos e a história e arqueologia do antigo Israel e Judá. Quero ler um trecho chamado Formação Estatal no Mundo Bíblico. A evolução das terras altas de Canaã até se tornarem duas unidades políticas distintas deveu-se a um desenvolvimento natural. Não há nenhuma evidência arqueológica de que essa situação de norte e sul separados tenha origem em uma unidade política anterior, particularmente uma centrada no sul. Nos séculos 10 e 9 antes da Era Comum, Judá ainda estava muito esparsamente habitada, com uma quantidade limitada de povoados, que de fato não eram mais de 20 ou algo em torno disso. Há boas razões para acreditar, tanto a partir da estrutura clânica distinta, quanto dos achados arqueológicos em Judá, que o segmento pastoril da população ainda era significativo naquela região. E ainda não temos nenhuma evidência arqueológica consistente de que, no tempo de Davi, Salomão e Roboão, Jerusalém tenha sido algo mais do que um modesto povoado de terras altas, apesar das descrições bíblicas sem paralelo de sua grandeza. Na mesma época, a metade norte das Terras Altas, essencialmente os territórios que alegadamente romperam com a monarquia unificada, estava densamente ocupada por dúzias de sítios com um sistema de assentamento bem desenvolvido, que inclui grandes centros regionais, povoados de todos os tamanhos e pequenas aldeias. Em termos simples, enquanto Judá ainda estava economicamente à margem e atrasado, Israel Norte estava em franco crescimento. De fato, Israel estava a caminho da estatização plenamente desenvolvida, o que ocorreria poucas décadas depois do presumido fim da monarquia unificada por volta de 900 antes da Era Comum. Por plenamente desenvolvida, entendemos um território governado por um mecanismo burocrático que se manifesta na estratificação social, que pode ser constatada na distribuição de artigos de luxo, grandes projetos de construção, atividades econômicas prósperas, incluindo o comércio com regiões vizinhas e um sistema de assentamento plenamente desenvolvido. Em Israel, centros administrativos regionais desenvolveram-se no início do século IX. Eles eram fortificados e dotados de palácios trabalhados, construídos com blocos de pedra lavrada e decorados com capitéis de pedra. Os melhores exemplos foram encontrados em Meguido, Jezreel e Samaria. Contudo, no sul, as obras em pedra lavrada e os capitéis de pedra apareceram somente no século VII antes da Era Comum, em proporções menores, mostrando menos influência estrangeira e mais baixa qualidade de construção.
Há também uma grande diferença no formato e desenvolvimento das capitais. Samaria, capital do Reino do Norte, foi estabelecida como um grande centro de governo palaciano já no século IX. Jerusalém chegaria à urbanização plena somente no final do século VIII. Adicionalmente, em Israel, a indústria de azeite de oliva estava desenvolvida já no século IX. Em Judá, no entanto, a produção de azeite de oliva passou do formato doméstico, privado e local para o de indústria estatal somente no século VII, antes da Era Comum. No fim, deveríamos examinar a história de ocupação das terras altas, de acordo com a qual o norte foi ocupado bem antes de Judá e atingiu taxas populacionais muito mais altas. Em suma, pode-se dizer com segurança que o Reino do Norte de Israel emergiu como Estado plenamente desenvolvido não depois do início do século IX antes da Era Comum, em uma época em que a sociedade e a economia de Judá pouco haviam mudado em relação às suas origens das terras altas. Tudo isso também tem base no registro histórico. No próximo capítulo, veremos como o Reino do Norte apareceu repentinamente no palco do Antigo Oriente Próximo como uma potência regional importante na coalizão que enfrentou o rei assírio Salmanasar III na Batalha de Carcar no ano de 853 a.C. da Era Comum. Não há dúvida de que os dois estados da Idade do Ferro, Israel e Judá, tinham muito em comum. Ambos cultuavam Javé, entre outras divindades, e seus povos compartilhavam muitas lendas, heróis e contos sobre eventos do passado distante. Eles também falavam línguas similares ou dialetos do hebraico, e no século VIII antes da Era Comum, ambos adotaram a mesma escrita. Mas eles também eram muito diferentes em sua composição demográfica, seu potencial econômico, sua cultura material e na relação com seus vizinhos. Em termos simples, Israel e Judá tiveram histórias muito diferentes e desenvolveram culturas distintas. Em certo sentido, Judá era pouco mais do que a área rural de Israel. E um pequeno trecho que já nos dá uma outra visão a respeito de Israel e Judá como reinos distintos que existiram também em épocas distintas e de uma forma, uma perspectiva bem diferente do que a gente encontra nos textos bíblicos. Lembrando que a maior parte dos redatores dos textos bíblicos são de uma perspectiva a partir do Reino do Sul. E por isso, a narrativa sempre descreve o Reino do Norte de Israel como pequeno, insignificante, como mal organizado, como tendencioso nas suas relações e na sua religiosidade. Então, a perspectiva que nós temos a partir da narrativa bíblica é uma perspectiva, em sua maior parte, a partir de Judá, sul. E por isso nós não temos uma visão muito bem definida a respeito do Reino do Norte de Israel. E como nós vimos nesse pequeno trecho, você pode adquirir esse livro através, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar todos os dados, né, dessa leitura, inclusive as páginas que eu li, para que você coloque nas suas redes de busca para saber aonde pode adquirir este material. E é importante a gente perceber que só nesse pequeno trecho que acabamos de ler, nós já temos noção de que Israel e Judá nunca tiveram, historicamente, um passado unidos. Então, a narrativa de um povo de 12 tribos é sim uma invenção, uma vez que o reino do norte de Israel, capital Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém, nunca tiveram, historicamente, um passado comum. Tá? Eram culturas diferentes, vivências diferentes, e o Reino do Norte era uma grande potência já na era do bronze para a era do ferro, né? Se você quer saber mais sobre isso, pode adquirir o meu curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, em que damos um panorama histórico bem completo, para que você tenha noção da diferença entre o que a narrativa bíblica apresenta e o que nós temos evidências e indícios por parte da história e da arqueologia. Então, eu espero que você tenha gostado muito dessa leitura, que adquira mais desses materiais, né?
e que a gente possa construir, a partir dessas leituras, a nossa própria posição. Um grande abraço e até a próxima.